Olá, boa noite, espero que estejam bem. Chegamos aqui ao quarto dia do nosso ciclo de conversas. Hoje vamos receber aqui a Sofia. Vamos ver se a Sofia já está por aí. Deixa-me cá ver. Deixa-me convidar aqui a Sofia. Ok. Vamos ver se ela aceita o convite. E então, tenho assistido ao ciclo, estão a gostar? Está a ser útil? Deixem lá aí nos comentários. Enquanto aguardamos pela Sofia. Não se ouve, Ruth? Não consegues ouvir? Conseguem ouvir-me? Confirmem, por favor. Se não conseguirem ouvir, eu troco aqui para os meus fones. Conseguem me ouvir? A Sofia não está a conseguir aderir. Deixa-me cá convidar. Ok. Ruth, boa, obrigada. Ok, deixa-me cá ver o que é que se passa. Convidar. Sofia, já deves ter recebido, já vi que estás aí, já deves ter recebido aí o convite. Isto de fazer estas coisas em direto, tem disto, não é? Vamos lá ver se a Sofia aceita aí o convite. Olá! Olá! Então, tudo Então, bem? sim, e contigo? Também. Consegues me ver bem, ouvir bem? Sim, Sim? sim, Boa. impecável. Não sei Boa. se a mim me ouvem bem, veem bem. Eu estou a ouvir bem, estou a Sim? ouvir bem, estou a ver-te bem. Portanto, presumo que sim, Ok, mas se não conseguirem, deixem aí nos comentários. ótimo. Sofia, antes de mais, tenho que te agradecer o facto de tu teres aceito o meu convite e teres-te disponibilizado para vir aqui falar um bocadinho sobre a tua experiência, sobre a tua investigação, não é? Para quem não te conhece, tu és psicóloga, és aluna de doutoramento, não é? Neste momento, E sim. estás a dedicar o teu doutoramento aqui a esta área das doenças autoimunes, Uhum. nomeadamente ao lúpus. Bom, Exatamente. porque tu própria tens uma experiência com lúpus, não é? Exato. Sim. Então eu pedia-te para começarmos assim por aí, para te falares um bocadinho sobre a tua experiência com a doença, quando é que surgiu, se tu puderes partilhar um bocadinho. Ok, sim. Então, antes de mais, obrigada eu pelo convite. É sempre um tema que é muito querido para mim e que eu gosto muito de falar, porque eu acho que há esta necessidade de falarmos abertamente sobre as nossas doenças. Então, a minha história com o lúpus começou em 2010. Também no meu primeiro ano da universidade, eu tirei Psicologia na Universidade de Minho e foi precisamente no primeiro ano da universidade que eu comecei a sentir os primeiros sintomas. Hoje vejo que foi essa mudança para a universidade, o stress, a falta de exercício físico, porque antes tínhamos atividade física na escola, não é? E depois eu deixei de fazer totalmente. Foi também a alimentação mais à pressa no fundo, era o que aparecia na universidade. Uhum. E todos esses fatores culminaram no aparecimento dos sintomas. Normalmente diz que a causa do lúpus vem de alguma componente genética que nós possamos ter e depois de algum trigger que ativa essa componente genética. Na minha família existem doenças autoimunes, quer na minha mãe, quer na minha avó, e portanto já tenho passado assim, são outras doenças autoimunes, não é? Mas tenho passado assim de geração em geração, e nesse caso eu acho que na universidade, com tudo o que advém do primeiro ano, acabou por-me a ativar os primeiros sintomas. Os meus primeiros sintomas foram sobretudo articulares. Para terem uma noção, eu de manhã não conseguia atar os cordões dos sapatos nem apertar as calças por causa da rigidez nas mãos e as dores articulares nas mãos.
E foram principalmente esses os sintomas que me chamaram a atenção. Depois passou para outras articulações, muito cansaço, muita dificuldade, por exemplo, a levantar-me depois de algumas horas sentada. E como, infelizmente, acho que acontece à maioria dos doentes com lúpus, passei de médico em médico e durante muito tempo para tentar descobrir o que era, até que me foi diagnosticado o lúpus. E iniciei a medicação, que também é geralmente aquela que os doentes fazem, que é o Plaquenil, e também acho que alguma cortisona na altura. E pronto, e eu senti algumas melhoras dos sintomas, mas nunca senti totalmente livre desses sintomas. E depois ganhei muito peso por causa da cortisona e por causa dos corticoides e também de algum estilo de vida não saudável. E isso também não ajudava em nada a minha qualidade de vida, não é? Digamos assim. Depois, passado 7 anos de tomar todos os dias uma medicação, eu decidi que não queria aquilo, que tinha que tomar alguma responsabilidade pela minha doença, que não pude, porque eu escondia, não falava sobre o assunto. Eu lembro-me que, por exemplo, a sair das aulas, eu arrumava a mochila muito devagar, porque eu não conseguia andar logo a seguir, a estar muito tempo numa aula, só para disfarçar, para não explicar a ninguém o porquê de eu não me conseguir levantar e andar logo. Então eu escondia muito a doença e passados 7 anos não sei exatamente que fator é que despoltou isso em mim, mas acho que se calhar o cansaço de tanto tempo a tomar medicação, de abafar a subir umas escadas, e tinha 20 e poucos anos e eu achava que aquilo não fazia sentido viver sempre assim e que tinha que existir alguma coisa que me ajudasse. E na altura comecei a estudar mais o assunto, a procurar outros profissionais e acabei por perceber que muito daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia impacta também a expressão da nossa doença. E mudei primeiro a alimentação, comecei a fazer exercício físico, perdi peso e na altura achava que tinha sido só isso, que tinha sido o grande impacto. Eu tornei-me vegetariana. E deixei principalmente o açúcar e os processados de uma forma geral. Inicialmente fui muito radical e depois fui integrando na minha dieta, no dia a dia, e sentia-me muito melhor, com muito mais saúde e achava que tinha sido esses dois fatores as grandes mudanças. E na altura decidi também tirar o curso de Health Coach e começar a perceber e a conhecer mais esta área. E foi quando eu decidi que ia mudar de profissão e queria ajudar mulheres com lúpus e perceber como é que eu o podia fazer. E eu, na altura, achava que era pela alimentação que ia ser o meu caminho, que eu decidi sair do trabalho onde estava. Já tinha o curso da Health Coach, queria montar o meu negócio, mas como no início eu tinha algum receio, como é que eu vou fazer isto do zero, se calhar devia ter uma base primeiro. Decidi começar a perceber, e se eu tirasse um doutoramento ao mesmo tempo, sempre tinha aquele salário certo e começava a entrar no mercado, a estudar mais e apercebi-me de que existia toda uma área da psicologia da saúde e que mostrava que realmente a psicologia tem muito a dizer nestas doenças, que nunca me tinha passado pela ideia, porque eu tirei Psicologia da Justiça e Comunitária, portanto eu trabalhei nessa área, nunca tinha trabalhado com doenças autoimunes, e comecei a perceber que efetivamente aquilo que tinha sido a grande mudança que eu tinha feito foi a aceitação da doença, foi passar a falar sobre ela, a conhecer o meu corpo, conhecer os meus sintomas, porque eu nunca deixei... Totalmente, nós nunca, não existe o estarmos curados, na minha opinião, não é? Há sempre alturas na nossa vida que temos alguns sintomas. E eu acho que essa aceitação e esse conhecimento fez com que eu também vivesse melhor com eles, mesmo que eles continuassem em alguns momentos da minha vida a existir. Que eu pudesse falar, que eu pudesse pedir ajuda, que eu sentisse que controlava a minha doença e que não era ela que controlava a minha vida. Eu já não era aquela Sofia que ia arrumar a mochila devagar, eu era aquela Sofia que ia assumir que aquilo era assim e que estava tudo bem em ser assim, porque fazia parte de mim já. E eu acho que esse choque de realidade foi importante para eu perceber aquilo que... Eu passar por isso e ter essa experiência foi importante depois para eu perceber que era um mundo que eu queria estudar e queria perceber mais
o impacto e a influência das emoções e também o que é que a psicologia, no fundo, que é o que nos traz aqui, tem a dizer nas doenças autoimunes, então decidi fazer o doutoramento nessa área. Uhum. Porque eu inicialmente cheguei a ver com a minha antiga orientadora um doutoramento na mesma área onde eu tinha feito um mestrado, que era para ser paralelo à parte do health coach. E então, na altura, também decidi ir para Lisboa fazer o doutoramento, e foi quando procurei pessoas que trabalhassem nesta área, e em termos de psicologia é muito raro. Eu, na verdade, eu não conheço nenhuma psicóloga em Portugal que se especializou na área do lúpus. Gostava muito de conhecer, se existisse, gostava mesmo muito. Conheço no Brasil. E até mesmo nas autoimunes, não é? Sim, Já abrange ou um no bocadinho. geral. Não. E mesmo quando eu tentei pesquisar esta área das emoções, é muito difícil encontrar pessoas que trabalhem. De certeza absoluta que há psicólogos que trabalham com estes casos, principalmente nos hospitais e tudo, mas não que tenham feito propriamente investigação nesta área, que trabalhem nesta área. Pelo menos eu não conheço. E pronto, e então depois, entretanto, consegui a minha orientadora, que é especialista, ela tem, no fundo ela trabalha também com a Direção-Geral de Saúde e é especialista. Ui. Deixei de te ouvir, Sofia. Já está. Estou de volta? Sim, tinha deixado de te ouvir. Então estava a dizer que a minha orientadora trabalha, é especialista na mudança comportamental, na promoção do comportamento saudável, nomeadamente a atividade física. E pronto, e juntei-me também com outras orientadoras, e entretanto decidimos fazer este projeto, que basicamente tem como objetivo criar uma intervenção digital para as mulheres com lúpus viverem mais adaptadas à sua doença. Pronto, eu acho que isto é um misto entre a minha experiência pessoal e profissional, porque acabou por se interligar e, no fundo, fazer-me sentido também apresentar-me desta forma, porque aqui as coisas sinto que estão muito ligadas. Sim. Tu sentes que da tua jornada também surgiu aí essa vontade de trabalhar nesta área? Sim, sem dúvida. Eu acho que é engraçado que eu, quando falo no meu projeto, perguntam-me sempre: mas quem é que tem na família que tem lúpus? Conhece alguém? Como se não fosse suposto trabalharmos nesta área se não tivéssemos isto. E eu acho que efetivamente foi esse o clique, porque foi o facto de eu perceber que durante 7 anos eu tomei aquela medicação, eu cumpri as consultas médicas e nunca ninguém me disse que havia coisas que eu podia fazer para ter uma vida com mais qualidade. E foi isso que me chamou a atenção. Mas se isso acontece comigo, se calhar acontece com muitas mais pessoas. E há pessoas que podiam viver com muito mais qualidade de vida, se calhar se alguém lhes dissesse que se fizerem algumas coisas no seu dia-a-dia, e mesmo em termos de emoções, de regulação emocional, de aceitação da própria doença, de conhecer, do controle da doença, nós podemos viver com muito mais qualidade de vida, e foi esse clique que me fez querer trabalhar nesta área, sim. Olha, é a primeira vez que eu estou a ouvir a tua história, não é? Ainda não tinha ouvido, assim, e identifiquei-me com muita coisa que tu falaste. Temos coisas mesmo muito parecidas, porque eu também comecei pela área da alimentação, não é? Mudei também radicalmente, com muitas restrições, e também, tal como tu, eu achava, é isto, não é? É a alimentação que eu tenho que mudar e eu vou ficar bem para sempre só com isto. Pois. Mas o que é certo é que não foi assim. Eu também fiz medicação há 4 ou 5 anos, tal como tu, também tinha sintomas na mesma, a doença evoluiu na mesma, no meu caso é artrite reumatoide, mas os sintomas são muito parecidos com lúpus. Sim. E depois chegou uma fase da minha vida, quando eu estava a utilizar a alimentação como estratégia, chegou uma fase em que o meu corpo começou a colapsar. Não em termos, não era de sintomas de artrite reumatoide, mas eram outros problemas, e eram sintomas muito misteriosos, sabes? Que a medicina não conseguia perceber o que é que estava a acontecer. E foi a partir daí que eu depois entrei também nesta, tal como tu, mas uma pesquisa muito mais pessoal, não é? Não esta investigação que estava a fazer, mas muito para me ajudar a mim própria. Comecei na área do desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, emoções, que as emoções foi assim, talvez o mais recente, mas também aquilo que uma maior influência teve no bem-estar, e por isso percebo exatamente aquilo que estás a dizer e concordo. E por isso, olha, é mesmo giro vermos que temos histórias muito parecidas
sim. E fico muito feliz por saber que tu estás a trabalhar juntamente com pessoas que fazem parte da Direção-Geral de Saúde, não é? Porque isto, é importante Uhum, que isto chegue às pessoas que estão a precisar. uhum. Muitas Sim. vezes não chega. Sim, sim. Uhum. E é muito esse o meu objetivo, é que mesmo, por exemplo, fazendo entrevistas aos próprios médicos, perceber como é que é no Sistema Nacional de Saúde, como é que as coisas funcionam, e com os próprios pacientes, perceber, porque o meu caso é muito diferente de todos os outros, não é? E ouvindo outros pacientes eu também percebo outras dificuldades que existem, porque eu acredito mesmo que o futuro passa por equipas multidisciplinares, com Uhum. psicólogos, nutricionistas, PTs, fisioterapeutas, coaches, e que acabemos todos por ter influência na saúde, porque a saúde é holística e Uhum. depende de vários fatores. É física, é mental, é Sim, social, e eu acho que cada vez mais é importante também vermos a saúde dessa forma e trabalharmos nesse sentido. Sim. concordo plenamente. Não poderia concordar muito mais. Acho que sim, acho que se nós tivermos uma abordagem holística, não é? Várias áreas a ajudarem-nos, Uhum. certamente que os resultados aparecem muito mais rapidamente do que atuar Sem só dúvida. numa área, sem Sem dúvida. dúvida. Olha, Sofia, e na tua jornada pessoal, o que é Uhum. que foi assim que fez a grande diferença? Tu já falaste na aceitação, não é? Que foi Uhum. um dos fatores que realmente contribuiu para tu melhorares. Tu neste momento fazes medicação, estás a tomar alguma coisa? Não, neste momento não faço. Aquilo que posso às vezes, se eu precisar, posso fazer algum plaquenol para controle de sintomas ou assim, posso fazer, às vezes faço um brufeno, por exemplo, se tiver mais dores ou numa fase, por exemplo, Sim. na menstruação, que acaba por ser muitas vezes pior, porque também temos a questão da pílula, não é? Que não, Uhum. alguns de nós não podemos tomar. E portanto só faço assim em casos de SOS, mas felizmente é muito raro. Sim, Sim. boa. E então, voltando à outra pergunta que eu te estava a fazer, tu falaste na Uhum, aceitação. uhum, O que é que tu achas que contribuiu, então, também, assim, que foi mais importante aqui na tua jornada? Para uhum. tu estás agora na fase em que tu estás, não é? Em que consegues estar livre da Sim, medicação. exato. Eu acho que lá está aquilo que estávamos a dizer da aceitação, o facto de eu pensar, não, ok, eu vou ter isto para a vida toda e, portanto, como é que eu vou viver melhor com isto? Antes, eu acho que ao negar a doença e ao procurar abafá-la com a medicação e não querer sentir, eu não me dava a oportunidade, como eu costumo dizer, de conversar com a doença e de perceber como é que nós nos íamos entender, porque afinal vamos viver para sempre juntas, não é? Sim. E portanto acho que essa parte foi realmente fundamental, eu perceber que eu podia controlar a doença, que eu podia ter uma vida relativamente normal com a doença se eu a soubesse controlar e se eu soubesse os meus limites. Não vou dizer que posso fazer exatamente tudo o que provavelmente uma pessoa sem nenhuma doença. Também não sei se existe pessoas sem nenhuma doença e completamente Hoje em dia. saudáveis, não é? Mas com a minha idade, porque claramente que há coisas que nós temos que controlar e saber dosear, por exemplo, a nossa Uhum. energia, a forma como a usamos, mas eu acho que o facto de nós sentirmos que controlamos a doença e que conhecemos faz com que o nosso dia a dia não se baseie só nisso e Isso. nos nossos sintomas, não é? E acabamos por conseguir abraçar outras coisas na nossa vida que são muito importantes e que fazem muito sentido. Uhum. Depois, na alimentação, foi como eu disse, eu deixei o açúcar, a carne e o peixe. Eu, inicialmente, o objetivo era deixar por uma questão de saúde e, portanto, eu ia comer carne e peixe, por exemplo, numa festa, numa saída diferente, porque não era nessas vezes que me ia fazer mal. Entretanto, com o passar do tempo, fez-me sentir o vegetarianismo, portanto, sou Uhum. ovo-lacto-vegetariana. Um, os processados reduzi muito também, tentei reduzir, mas não sou extremista. Eu acho que já tive alturas em que vou deixar o glúten, vou deixar a caseína, vou ter super. Nunca mais vou pegar nisso. E sinceramente acho que essa restrição me faz pior do que. Faz mais mal do que bem, não é? E portanto não sou extremista, acho que é no fundo
o dia a dia e tentarmos fazer a melhor escolha a cada momento. Acho que se não. Claro que há doentes autoimunes, principalmente os celíacos, não é? Que não podem efetivamente ingerir glúten, pronto, não estou a falar desses casos. E há pessoas que efetivamente se sentem, têm mais sensibilidade ao glúten e, portanto, têm reações. No meu caso, eu não tenho, não sinto que tenha. E, portanto, não sou extremista nesse ponto. Não há, assim, alimentos, tirando a carne e o peixe, também por uma questão ética, já neste caso, mas que eu diga que nunca como, mas tento ao máximo ter uma alimentação saudável, não é? No fundo, o que eu digo sempre é pensar um bocadinho. A regra que eu tento usar é pensar o que é que a minha avó diria que é alimento, não é? E tentar comer isso. Por exemplo, numa lista de ingredientes de muitas coisas processadas, infelizmente há muitas coisas que nós nem sabemos pronunciar e, portanto, não é alimento. E o nosso corpo não está preparado para coisas que somos nós que produzimos, não é? E, portanto, tento evitar isso. Depois, o exercício físico, sou sincera que já há algum tempo que me ando a desleixar nesse sentido. E com as férias e tudo é complicado, mas o exercício físico é sem dúvida importante. Pelo menos umas caminhadas, quando estou assim com mais cansaço ou dores, faço algumas caminhadas, tento ir por aí. E eu acho que assim, basicamente é isso. Na tua jornada, não é? Sim, acho que sim. Diria que assim são esses pilares. Esses pilares. E eu descobri mais coisas que temos em comum. Aquilo que tu falaste faz todo sentido, não é? No fundo, tu falaste de fazer as pazes com uma doença, não é? Em vez de não estar. Porque no fundo, a doença está no nosso corpo, não é? E quando nós estamos contra o nosso corpo, nós estamos dentro dele, não é? Às vezes não temos esta consciência, não é? E é muito natural, acho eu, haver às vezes esta desconexão, até porque quando recebemos um diagnóstico de doenças autoimunes, normalmente dizem-nos o corpo está a atacar-se a ele próprio, não é? E isto faz muita confusão, não é? Como é que é possível? O meu corpo está-me a atacar. Então isto acho que aumenta ainda mais a nossa conexão com o corpo. E isso que tu falaste, achei mesmo, eu também fez sentido para mim, não é? A conexão com o corpo, fazer as pazes com uma doença. E falaste de outra coisa muito importante, que é escutar e respeitar o corpo. Eu também, já fui extremista na alimentação durante muitos anos, até eu depois perceber que não era por ali. E hoje em dia também não sou extremista. Não vou dizer que consumo lácteos e glúten todos os dias, não, porque eu fico com sintomas realmente a consumir. Mas também não digo, não, nunca consumo. Não. De vez em quando apetece-me e vou escutando o meu corpo, se o meu corpo me permitir, não é? Lá está. É esta conexão e este escutar o corpo. Sem dúvida. Por exemplo, eu acho que nós podemos apontar aquilo que comemos e os sintomas e tentar aqui encontrar algumas ligações. Eu não acho que exista uma forma, uma dieta que resulte para todas as doenças autoimunes ou para todas as pessoas com lúpus. Acho que cada um acaba por saber aquilo que é melhor para si. Por exemplo, ao pequeno almoço eu costumo comer pão com café com leite vegetal. E durante algum tempo eu culpava-me por comer pão e se calhar devia comer uma coisa mais saudável ou umas panquecas, o que fosse. Mas eu acho que a nossa alimentação também vem muito de forma cultural e daquilo que é a nossa educação. Por exemplo, há pouco tempo eu estive no México e é impressionante a forma como eles digerem e aceitam o picante e nós não. Sim. Nós não podemos, simplesmente o nosso organismo não aceita. E porquê que o deles aceita? Porque eles foram habituados desde pequenos a comer daquela forma. Portanto, é suposto nós também mantermos alguns hábitos que nos confortam, até emocionalmente, se for, da nossa tradição familiar, daquilo que nós... Eu sempre comi pão ao pequeno almoço e não acho que posso, claro, escolher um pão mais saudável ou tentar que tenha menos ingredientes ou, no caso de, por exemplo, um pão sem glúten. Mas eu acho que aquele conforto que a comida nos dá também, que vem da cultura, das tradições da família, dos momentos que nós vivemos com a nossa família, acho que restringir isso faz-nos mais mal do que bem. Porque no fundo estás a aumentar o esforço emocional, não é? Então vais-te sentir pior, não é? E acho que é mesmo giro isso que estavas a falar.
isto de escutar o corpo é mesmo tão importante, tão essencial, Uhum. porque cada um realmente vai reagir de forma diferente. Sem dúvida. E muitas vezes também, e outra coisa que tu disseste, que nós enganamos muitas vezes, é muito importante. Tu falaste dos ingredientes, não é? Uhum. Dos produtos processados e dos ingredientes, Uhum. e a maior parte das pessoas não sabe ler os rótulos porque ninguém lhes ensinou, não é? Obviamente. Certo. E pegando aqui num exemplo, que eu acho que é assim, crucial falar nisto, que é o Uhum. pão que a gente compra sem glúten. Uhum. Muitas vezes estamos a fazer pior do que comer Pior. um pão normal, não é? Se nós Sim. formos olhar para os ingredientes daqueles que normalmente são pré-feitos e estão embalados não sei quanto Uhum. tempo, quer dizer, aquilo é assustador, não é? O que Sim, aquilo contém. E, sem portanto, às vezes dúvida. ainda é pior a emenda do que o soneto. E é Sem preciso haver dúvida. também uma educação aqui neste sentido da alimentação, é preciso um bocadinho, especialmente nestes produtos alternativos, é muito Uhum. fácil nós estarmos a fazer piores escolhas, não é? Sem dúvida. E depois é muito também nós pensarmos, tipo, como é que de repente toda a gente, ou muita gente, ficou com intolerâncias ao glúten e Uhum, existiu, não é, esta moda, infelizmente há pessoas que efetivamente não sim. podem, mas também, se calhar, ou é porque nós estamos a fazer alguma coisa aos alimentos que não devíamos e que Uhum, já não são iguais ao que eram anteriormente, não é? E, sim. portanto, os pães, esses pães muito processados, os fermentos hoje em dia, nós queremos tudo para ontem e, portanto, não há fermentação que aguente, não é? Tem que ser tudo feito muito à pressa. Ou estamos a fazer mal, ou então há alguma indústria por trás que está a ter interesse em que exista no fundo, esta moda, digamos assim. Uhum, E sim, falo do glúten como há outras, não é? claro. Olha, Acho que é um bocadinho pensarmos é, e, sobre é, isso. e é curioso porque até devia ser ao contrário, não é? Porque há pessoas as pessoas que conseguem digerir a Uhum. lactose foi uma evolução, foi uma adaptação epigenética, porque o ser humano há não sei quantos anos atrás, não é? Há milhares, não conseguia digerir a lactose, porque Uhum. não tinha enzima digestiva à lactase. E hoje em dia existe uma grande parte da população mundial que consegue. E Uhum. o facto de eles conseguirem demonstra que houve uma adaptação do corpo, não é? Houve uma evolução. Então não faz muito sentido realmente nós de um momento para o outro, quer dizer, é ao contrário, não é? Nós de um momento Uhum. para o outro deixamos de tolerar o glúten. E eu também concordo contigo. Eu acho é que realmente os alimentos já são muito diferentes dos que nós comíamos, se calhar, no tempo da nossa avó, até porque a minha avó fazia o pão dela, não é? Fazia em casa, portanto Pois. era muito diferente. E os químicos também, não é? Que os alimentos Uhum. contêm hoje em dia, não é? Que também que acredito que tem aumentado mesmo muito nos últimos 30 anos, não é? Uhum. Portanto, acho que também pode Sem contribuir. dúvida. Sem A Ruth dúvida. está aqui a perguntar: na vossa opinião, seria melhor um pão feito em casa? Queres responder, Sofia? Sim, eu acho que é sermos o mais realistas possíveis. Se é possível fazer esse pão e se nós temos tempo, disponibilidade para isso e não vamos estar a comer e este pão não me sabe nada bem, isto não está nada bem feito. Se isso não provocar nada dessas sensações, claro que se nós controlarmos todos os ingredientes que pomos, melhor, não é? Mas também podemos fazer pão e pôr fermento que compramos e o fermento ter imensos ingredientes também. Portanto, é, é muito difícil dar uma resposta de sim ou não. É, sim. Um, eu acho que o melhor é sempre um pão que tem menos ingredientes. Ou então, se for de vez em quando, ou se simplesmente tipo, é uma coisa que nos faz sentido, acho que não vamos entrar novamente em extremismos. Acho que Sim, eu é o que concordo. for melhor em termos sociais, em termos familiares, em termos de gestão de tempo e de saúde também, aquilo Sim, no fundo que sim, for. sim. Sim. Eu lembro que há uns anos atrás eu fazia pão em casa, mas era Uhum. um stress. Eu tenho três filhos pequenos, não são pequenos, e era um stress, era um esforço emocional que eu cheguei ao ponto de dizer: não, prefiro nem comer, não é? Só o Pois, esforço emocional que eu pois, tenho, porque ando a correr, não é? Porque tenho que preparar tudo. Por isso eu concordo. Às vezes o facto de queremos fazer tudo direitinho, tudo perfeito, não é é pior. pior. Aliás, é uma das características que eu vejo muito nas mulheres com doenças autoimunes, o perfeccionismo, não é? Sim, sim, é pior. Eu acho que é simplesmente não entrarmos em extremismos e tentarmos encontrar o equilíbrio e sobretudo não nos culparmos, porque acho que também existe muita culpa associada à comida que
a comida não é boa nem má, a comida é comida e nós temos eu acho que há uns tempos havia alguém que me dizia que estava a sair da dieta e que não devia comer aquilo. Uhum. E eu dizia, mas umas vezes nós comemos para nos nutrir, outras vezes comemos para nos divertirmos, para aproveitarmos o momento, para estarmos com outras pessoas e faz parte. E simplesmente temos que dizer ao nosso corpo, hoje vou comer para me nutrir, que é aquilo que eu preciso. Noutros dias não, vou comer para me divertir, para aproveitar aquela refeição. Claro. E está tudo bem. Acho que é um equilíbrio, como em praticamente tudo Em na tudo, nossa em vida. tudo. Não é? Até porque comer com culpa é pior, não É é? pior. Ainda vais estar a condicionar, não é? A tua Sim, mente, se acreditar realmente que vai fazer mal, então realmente vai ter um efeito nocivo. Por isso é preciso sim, sim. realmente encarar a alimentação com leveza, não é? Como tudo na Sim, vida. Pronto. sim, é isso. Sim. Acho que sim, acho que sim. Olha, Sofia, e sobre a tua investigação? O que é que tu tens assim aprendido de mais que achas que é mais importante partilhar aqui? Então, já lá vão 2 anos, faltam outros dois, o doutoramento é de 4 anos. Esta fase inicial foi muito de recolha de necessidades. O meu objetivo é intervir sobre a adaptação à doença, a adaptação ao lúpus, principalmente em mulheres, porque depois as mulheres e os homens é diferente, os homens dava quase outro doutoramento. É. A expressão da doença, a forma como se adaptam e mesmo as preferências para a intervenção digital. Apesar de eu também ter entrevistado homens e ter conhecido também a opinião deles, mas foi muito de perceber o que é que a literatura nos diz sobre que fatores, sejam eles psicológicos, comportamentais ou sociais, estão associados à adaptação ao lúpus, o que é que os próprios pacientes em Portugal nos dizem e os médicos, neste caso reumatologistas e médicos de medicina interna. E aquilo que eu me fui apercebendo é que há várias coisas que são comuns, quer à literatura, quer aos pacientes, quer aos próprios médicos. E que muitas partem da percepção que a pessoa tem da própria doença, as representações, nós chamamos assim, que tem da própria doença, como é que ela vê que, por exemplo, em termos de controle da própria doença, como é que ela vê em termos de duração, o peso de ser uma doença crónica, o peso de ser para sempre, como é que ela vê a interferência que a doença tem na própria vida e como é que isso acaba por a fazer mudar muito ou não a sua vida. E depois também a percepção que a pessoa tem de si própria. A imagem corporal é uma coisa bastante afetada, muitas vezes com o lúpus. Temos as manchas, muitas vezes visíveis até na face, os inchaços por causa da medicação, muitas vezes efeitos secundários. E, portanto, a percepção que a pessoa tem de si própria e da doença e do seu controlo sobre a doença. Depois existem fatores também da forma como a pessoa gere a doença e gera o seu tratamento, o gerir desadaptativamente, por exemplo, o facto de esconder a doença, de negar que a tem, ou o facto de não tomar a medicação, não ir às consultas, não seguir os tratamentos. Depois temos também estratégias de coping em relação às emoções, a regulação emocional e as emoções que a doença acaba por provocar. É normal, claro, no início do diagnóstico todos nós nos sentimos tristes, com raiva, não sabemos porquê, desamparados, mas este coping, esta regulação emocional que nós vamos adquirindo também ao longo do tempo com a doença e esta também a aceitação, que aqui também ajuda muito, acaba por nos dar mais qualidade de vida, o vermos coisas positivas que nós conseguimos ter a partir da doença. Por exemplo, uma das coisas que também acaba por ajudar muito, que eu também acho que me ajudou a mim e provavelmente a ti, acho que também, que é o facto de nós darmos uma ressignificação à doença e vermos um novo significado, e no nosso caso um significado de propósito profissional até, portanto a ressignificação da doença e darmos outro valor e aquilo que se costuma dizer, que eu aprendi muito com esta doença também me trouxe coisas boas. Quando nós passamos para este lado de ver a doença assim, isso também é muito positivo para a nossa qualidade de vida. Depois temos também a gestão da atividade.
lá está, como eu estava a falar, a atividade física é importante, principalmente para a questão da fadiga, porque também as pessoas com lúpus têm mais risco de doenças, de desenvolverem doenças cardiovasculares e também por causa do aumento de peso, por causa da medicação. Portanto, a atividade física em si é importante, mas mais do que a atividade física, aquilo que os estudos também mostram é a gestão da energia, aquilo que nós chamamos de pacing, que é o facto de eu saber como gerir a minha atividade ao longo do dia para não acontecer de hoje sinto-me bem, vou arrumar a casa toda e amanhã não me levanto da cama, não é? Esta gestão da vida, da energia. E depois, em termos sociais, existe muito o apoio dos outros, o apoio da família. É muito importante o apoio dos outros que nos são significativos. O contacto com outros doentes também. Também é algo que tem-se demonstrado que falar com outras pessoas que no fundo compreendem e acabam por viver na mesma situação que nós, porque muitas vezes os doentes dizem que, por exemplo, explicar uma fadiga é muito difícil a quem nunca a sentiu. Claro. E falar com outros doentes também ajuda muito. A ligação com o próprio, com a equipa médica em geral. É muito importante nós confiarmos na pessoa que nos está a tratar, conseguimos comunicar, conseguimos tirar as nossas dúvidas e acreditarmos também que ela tem alguma influência e que acaba por... Se nós acreditamos que naquela pessoa, se ela nos passa, por exemplo, uma medicação, nós vamos mais facilmente tomá-la do que se nós não acreditamos naquele profissional e não percebemos nada do que é que ele nos diz, nem percebemos nada do que é que ele nos está a passar. Não é? Portanto, isso também tem muita influência. Em relação também aos outros, a parte do estigma social também existe muito, infelizmente, e acaba também por ter uma influência, neste caso, negativa. A pessoa, por exemplo, não conseguir no trabalho pedir para sair para as consultas, não conseguir explicar que há determinadas posições ou há determinados trabalhos que não consegue fazer porque tem dores, ou pedir para trocar de sítio de trabalho. Quando há essa incompreensão também da entidade patronal também é complicado. E, portanto, a pessoa também acaba por ter menos qualidade de vida nesse sentido. Portanto, assim, de uma forma geral, eu acho que é o facto de nós conhecermos, aceitarmos a doença, sentirmos que a controlamos, termos o apoio dos outros e termos uma boa relação com a equipa médica e com o sistema de saúde, sentimos que temos fácil acesso para pedir ajuda. Eu acho que são assim a base de vivermos mais adaptados e com mais qualidade de vida ao lúpus, neste caso, que acredito que provavelmente encontraríamos coisas muito parecidas com outras doenças. Sim. Por exemplo, eu baseei muito o meu estudo de doutoramento numa teoria da adaptação à doença crónica que vem da esclerose múltipla e que encontrou muitos destes fatores. Portanto, eu acredito que acaba por ser também muito geral. Outro fator que eu não falei foi o stress, que também está mesmo muito associado. A alimentação, os estudos não mostram, não há muitos estudos ainda, porque depois é muito difícil, porque nós, para fazer um estudo sobre alimentação, nós temos que garantir que as pessoas comiam aquilo que é suposto. E é mesmo muito difícil. Mas aquilo que se sabe... Olha, está aqui alguém que tem o Dr. António Marinho. Foi o primeiro médico que me diagnosticou o lúpus. Foi a primeira pessoa, a Inês. A primeira pessoa que disse que eu tinha lúpus. Que engraçado. E o que é que eu estava a dizer? Que a alimentação ainda não está... há poucos estudos sobre isso, alguns têm mostrado que entre a ômega 6 e a ômega 3 também que há alguma influência da vitamina D também, há alguns. O próprio microbioma também, já vi alguns. Sim, mas são assim, lá está, coisas muito específicas e não, como eu estava a dizer há bocado, também não acredito que exista uma dieta, não é? Digamos assim. Claro que existem alimentos que são mais antioxidantes ou que acabam por ter mais anti-inflamatórios, pronto, esse tipo de coisas, mas diretamente com o lúpus não se encontra assim grande
informação diretamente. Agora, aquilo que se sabe é que quem tem lúpus tem mais probabilidade de ter doenças cardiovasculares, lá está mais uma vez o aumento de peso e tudo isso pode ser ajudado com uma alimentação mais saudável. E efetivamente é uma coisa que é geral para toda a gente, tenhamos ou não tenhamos doença, uma alimentação mais saudável tem efetivamente impacto na nossa qualidade de vida a longo prazo, portanto, mesmo não existindo nada específico para o lúpus, eu acredito muito na influência da alimentação na nossa qualidade de vida, sem dúvida. Sim, e depois, sabes, desculpa, não sei se ias dizer mais alguma coisa. Não, era isso, era isso. Ok. Eu acho que anda muito de mãos dadas com o stress, porque se tu tiveres uma alimentação pró-inflamatória e se tiveres muito stress, o teu risco vai aumentar muito mais, não é? Enquanto que tu até podes ter stress, mas se tiveres uma alimentação anti-inflamatória com mais antioxidantes, também vai estar a prevenir, ou melhor, vai estar a combater melhor os efeitos do stress, não é? Então, lá está, é uma abordagem holística. Exato, é isso, acaba por ser, é um bocadinho isso. Eu acho que é o que eu costumo dizer, se nós conhecermos o nosso corpo e a nossa doença, nós podemos perceber que, por exemplo, no meu caso, no final do ano letivo, tenho que entregar um relatório, ou que tenho que, por exemplo, quando tiver que defender o doutoramento, eu sei perfeitamente que vai ser uma fase de maior stress. E claramente que há coisas que eu posso fazer antecipadamente que vão acabar por ajudar. Uma alimentação mais saudável, exercício físico, pausas, tentar ao máximo controlar o stress, tudo isto acaba por ajudar, porque eu já sei que na balança há ali uma coisa que vai pesar mais, que é o stress, e eu posso ajudar com outras, não é? No fundo, acho que é um bocadinho por aí. Sabes que a minha experiência pessoal, aqui falo da minha mesmo pessoal, não é de estudos nem nada, é que realmente o stress tem uma influência tão rápida, no meu caso, no aumento da inflamação, que é até um bocadinho assustador. Menos a última, pronto, o facto de eu estar mais atento ao meu corpo, não é? De escutá-lo mais atentamente, deu para eu descobrir uma série de coisas sobre mim e sobre quais são os gatilhos, não é? Exato. E a última crise que eu tive de artrite já não tinha assim há anos já. E tive uma este ano, no início do ano, e foi causada por stress. E depois foi muito giro, porque bate aqui com tudo aquilo que tu falaste, ela foi causada pelo stress. Depois eu ali uma fase, foi ali assim uns 2 dias em que eu estava em resistência, em não aceitação, não estava a acreditar que aquilo não estava a acontecer, não é? Como é que é possível? Depois de tantos anos, porquê? Porque não foi só as dores, foi incharam-me logo os dedos todos da mão direita. E fiquei com aqueles nódulos reumatoides grandes, assim, não acredito nisto, tipo, no espaço de 2 dias, como é que isto apareceu? E aí eu realmente percebi a influência que o stress tem. E tive ali uns dias a resistir, não aceitava aquilo até que dá-se o clique, não é? E não, pera, estás a resistir, não estás a aceitar. E no momento que eu comecei a aceitar, as dores foram-se embora rapidamente. Exato. Depois, claro que o corpo precisa de tempo para recuperar, não é? Depois ainda fica os inchaços na mão, mas isto é tão importante, é mesmo interessante. Tão rapidamente que vem, não é? Os sintomas vieram tão rapidamente, mas a partir do momento em que eu deixei de resistir, em que eu aceitei, também se foram embora, não é? No fundo, também vejo isto como o sintoma como um sinal de alerta, não é? Há alguma coisa que está aqui a acontecer. E se nós percebermos o que é e corrigirmos, passa rapidamente. Só que às vezes nós não fazemos isso, não é? Certo. Eu costumo dizer que sinto que sou mais saudável porque tenho lúpus do que se não o tivesse, porque se eu nunca tivesse tido lúpus, eu ia ser a Sofia que no início da universidade comia tudo o que lhe aparecia à frente, não fazia exercício físico, tinha muito mais peso e andava com o stress do trabalho. Portanto, eu acho que nós temos este alerta no nosso corpo e temos de estar atentas a ele e isto ajuda-nos muito também a viver depois até de forma mais saudável, não é? E isso que estavas a dizer é engraçado, porque ainda há pouco tempo estava a preparar uns posts para o Instagram, que ainda não saíram, mas que era sobre o caminho da aceitação. E nós achamos que, eu acho que as pessoas às vezes nos ouvem e acham que
pronto, nós passados aqueles anos aceitamos a doença e agora estamos Está bem. tudo bem. Não, não é nada disto. A aceitação é um labirinto total. Umas vezes vamos aceitar, outras vezes vamos recuar e já não aceitamos assim tão bem. E eu acho que o facto de nós falarmos sobre o assunto também, eu sinto isso, que é a pressão que depois colocamos sobre nós, mas então estou sempre a falar de aceitação e Sim. agora já nem eu aceito. Como é que é possível eu estar a recomendar coisas que não faço comigo própria? É o Mas, ego. mas é o que é, nós não vamos aceitar sempre, não vamos aceitar todos os dias, não vamos estar bem todos os dias e eu acho que isso também faz parte do caminho, não é? E eu acho que mais uma vez voltamos a aprender também com essas coisas, porque eu muitas vezes também tenho sintomas e também penso, mas eu já tinha deixado de comer aquilo, eu já tinha comido melhor, porque é que eu agora já não faço exercício, antes fazia. E eu A acho que chicoteada, não é? sim, e é aquela coisa que não vale a pena culpar-nos, é como Não. é que eu posso fazer melhor amanhã, não é? É a leveza. Eu sou uma grande defensora da leveza porque Uhum, eu era ao contrário mesmo. Eu era mesmo o contrário da leveza. Era super exigente, perfeccionista, tinha que fazer tudo direito, tinha que fazer tudo sozinha, não pedia ajuda. Então, para mim, realmente a leveza é aquela palavra-chave que me faz todo uhum, sentido e que me ajuda mesmo, não é? Quando a gente é o estar atenta, não é? Onde é que eu estou a ser exigente demais? Onde é que eu estou a ser inflexível, não é? Lá está, porque uhum, depois o nosso corpo, eu acho também, eu gosto muito de usar as metáforas, não é? Porque uhum. no fundo estas doenças também nos limitam e nos deixam rígidas e às vezes nós estamos a ser inflexíveis em alguma área da nossa vida. Sim, E sabes que eu acho que tu há bocadinho falaste de uma coisa, que fizeste uma nova ressignificação da doença, não é? Tu uhum, estavas a dizer que eu agora sou uma pessoa mais saudável por causa da doença, não é? Tu sim. ressignificaste isso. E disseste outra coisa que eu acho que é super importante e que também é uma das razões destas conversas, que é Uhum, o falar abertamente sobre o assunto, não é? Nós há sim, bocadinho ao telefone falámos sobre isso e exato. realmente é preciso haver mais pessoas a falarem abertamente, até para desmistificar a doença e para elas perceberem o que é que existem outras pessoas também a passar Uhum, por aquilo, não é? E sim, certamente que entre ajudando, saímos todas a ganhar, não é? Tu deste o exemplo sem que no dúvida. cancro há muito mais apoio, Uhum, fala-se muito mais abertamente e nestas doenças não, não é? E realmente uhum. é verdade. Sim. E eu acho que ainda, como em tudo, não é? O ser humano tem muita tendência para as coisas que são mais extremas e que nos chamam mais a atenção, não é? E nós, infelizmente, há muitos anos, efetivamente havia mortes por causa do lúpus. Havia muitas pessoas que tinham que fazer transplante renal por causa do lúpus. Felizmente hoje não é assim. E os tratamentos, a doença é descoberta muito mais cedo, o tratamento é muito mais eficaz, há muitos mais tratamentos, há muito mais também atenção por parte das pessoas em relação aos sintomas. Portanto, hoje o lúpus é uma doença que nos dá qualidade de vida e que se consegue viver com qualidade de vida. Não tem um tempo menor de vida do que uma pessoa que não tem lúpus. Portanto, acho que também é importante nós não nos agarrarmos a esses casos que são traumáticos e que efetivamente são muitas vezes o que nós ouvimos. Foi, por exemplo, dos primeiros casos que eu ouvi, foi das primeiras coisas que os médicos me disseram, de exemplos assim extremos, mas que pronto, pode nos assustar no início até nos pôr a cumprir, mas que não acho que seja uma estratégia que resulte a longo prazo, porque acho que é preciso passar esta mensagem de que é possível viver com lúpus e com qualidade de vida, que é possível nós termos uma vida praticamente normal, diria eu, não é? Ou, dentro daquilo que se considera a normalidade. E acho que é muito importante falarmos sobre isso e falarmos abertamente sobre o assunto cada vez mais, para que quando alguém receba um diagnóstico se lembre também, eu conheço uma pessoa que tem lúpus e ela faz de normal, se calhar eu também vou conseguir, não é? Sim, Eu acho que sem é, dúvida. que é bom falarmos sobre isso. Olha, Sofia, foi muito bom ter-te aqui, adorei conhecer a tua história. Obrigada. Foi bom perceber que temos tanta coisa em comum, não é? E Uhum. ainda por cima somos da mesma cidade, É portanto, verdade.
Coincidência. Queres deixar assim alguma frase, alguma coisa para terminar? Dou-te aqui um tempo de antena. Não, eu acho que basicamente é isso, é que é possível vivermos com qualidade com o lupus. Eu acho que o grande objetivo é aprendermos a viver com ele e não deixarmos de viver por causa dele. E é possível e podemos encontrar formas de o fazer com grande qualidade. Portanto, eu também vou partilhando muito sobre Sim. isto. Ainda tenho mais 2 anos de doutoramento, muitas aprendizagens, portanto, também se acabarem por seguir o meu trabalho também. Porque eu sinto que nós, alunos de doutoramento, temos, no meu caso, tenho direito a uma bolsa que é paga pela União Europeia e esta também é a minha forma de retribuir a todos, não é? Aquilo que nós vamos aprendendo e eu acho que eu gostava muito de chegar às mulheres com lupus esta mensagem, portanto também acho que descomplicar aqui um bocado aquilo que é a ciência, que é difícil de consumir, para que possamos, baseados na evidência, ter mais qualidade de vida também. Muito bom. Acho que é isso. E Olha, obrigada a quem foi comentando. Nós não seguimos todos os sim. comentários, mas eu estive aqui mais ou menos a ler. Obrigada pelas palavras e fico mesmo contente que tenham gostado. Eu também gostei muito. Obrigada. Obrigada, Sofia. Olha, quem te quiser seguir, basta ir à tua página de Instagram. Eu adoro as tuas partilhas e relaciono-me sempre muito com aquilo que tu falas. Por isso também é que te convidei, achei que eras uma convidada perfeita para estar aqui. E por isso sigam a Sofia aqui no Instagram. Também tu vais partilhando sempre muito daquilo que tu vais aprendendo, não é? Isso é ótimo. Sim. E muito obrigada a toda a gente que esteve aqui a ver, obrigada pelo vosso carinho, obrigada Sofia. Amanhã temos uma conversa com a Elizabeth Dias sobre relacionamentos e a influência que tem na saúde e, portanto, continuamos amanhã às 21. Sofia, olha, um grande beijinho, muito obrigada mais uma vez, foi um prazer. Obrigada eu. Espera aí. Igualmente. Estão aqui a perguntar qual é que é o teu endereço de Instagram. Psicóloga Sofia Silva Ribeiro, se não me engano. Ok? Eu depois também coloco aqui na descrição do vídeo o teu perfil para quem quiser carregar lá. Ok? Ok. Vá, um grande beijinho. Um beijinho então. Obrigada eu. Tchau, tchau.